Programa Caminho da Universidade traz para entrevista a professora, escritora e confreira Marli Terezinha Andrucho Boldori. Nós vamos conversar, afinal, saber um pouco como anda o mundo das letras, ela que recentemente entrou na ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Minha querida professora Marli, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá, professor Aloísio. Olá, amigos da TV 1000. Vamos conversar um pouquinho, Marli? Vamos. Eu sei que você tem, assim, belas argumentações, conteúdo não falta. Para quem lê como você lê, eu vou usar um termo que usei esses dias com o Carlos Henrique, com o Kaique, devoradora de livros. Ele era devorador de livros, você é devoradora de livros. E eu sei que sempre tem uma belíssima argumentação. Mas, minha cara confreira, me diz, nasceu em Porto União, na Vitória ou aqui na região? Professora Lúcia, eu sou natural de União da Vitória. E quando eu tinha mais ou menos 2 anos e meio, não tinha 3 ainda, nós viemos para cá. Meu pai comprou o terreno aqui, né, e para construir. E na época era bairro Tocos, o bairro de Tocos, que se formos corrigir hoje seria Tocos, porque não existe Tocos. E o porquê desta origem? Porque a rua, a estrada lamacenta, nos dias de chuva, não tinha como passar, as pessoas passarem, os animais de carga, os carroceiros. Então, cada um que passava dava um jeitinho de quebrar um galho de árvore, de trazer tocos que existiam ali para deixar o piso o chão menos escorregadio, para ter condições de passar. Então, por isso era o bairro de Tocos. E ficou assim por causa do uso. O cotidiano levou a deixar assim Tocos no lugar de Tocos. E o meu pai, aqui, ele tinha um grande armazém, que hoje poderíamos dizer que seria secos e molhados, porque tinha de tudo um pouco. Não como hoje, que nós compramos 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, o feijão, o óleo já no vidro, etc. Naquela época nós tínhamos que medir a corda, nós tínhamos que pesar, nós tínhamos que cortar a banha, nós tínhamos que cortar o tecido, porque o pai tinha de tudo ali. Então tudo, desde querosene. Então tinha que pôr no litro, tinha que cortar o fumo, cortar a corda, etc. Então era muito interessante naquela época. Mas o que mais me lembra, professor Aloísio, é a famosa boiada. Caminho das tropas, né, professora Marli? Eu penso que ali já devia ter os meus 5 aninhos, e aqui na esquina, que era o armazém do meu pai, eram de 4 folhas de portas grandes, e eu ficava na porta. Quando passava a boiada e o chicote no ar fazia aquele barulho, eu vibrava, eu ficava, nossa, feliz. Ali para mim era um show. A minha mãe, claro, ela se preocupava, porque em épocas de chuva a boiada passava e lameava a casa, e lameava tudo, e eu também. Saía... Inclusive a pessoa que estava assistindo, né? Isso. E eu batia palmas, saía correndo atrás, e a minha mãe dizia para o meu pai: Hilário, tem que cuidar, porque essa menina qualquer dia vai atrás da tropa. Eu era a primeira filha do casal, e então eu estava sempre ali por perto. E realmente, se não cuidassem, eu ia junto com eles, com a tropa da boiada. E aqui, professor Aloísio, aqui existia uma lagoa muito grande, que a tropa que vinha de Palmas tomava água aqui, passava aqui atrás o carreiro, e a do falecido Romualdo Melo passava na frente. É uma história muito bonita, professor, muito bonita. Beleza. Que filme bacana que você acabou de vivenciar e passar para nós. Eu mergulhei no teu filme. Muito interessante. Bela história, porque a questão do tropeirismo foi fundamental para o desenvolvimento de toda a região. É uma bela história dos tropeiros, né? Enfim, seja com muares, seja com boi, vaca, mesmo porcos na época, se trazia também os porcos, né? Professora, então vocês foram dos primeiros a habitar aqui, esse bairro Tocos da época, hoje bairro São Pedro.
Me diz uma coisa, professora, a senhora estudou aqui mesmo, nesta região? Tinha alguma escola nesse momento, enfim, que eram os primeiros comerciantes, os primeiros moradores praticamente? Porque eu lembro que era mato, na década de 60 era mato isso aqui. Exatamente, professor. E as poucas famílias que moravam naquela época, os descendentes continuam aqui. Claro que hoje o bairro está maior, uma população poderosa. Mas na época, professor, eu estudei na Escola Reunida Eulina Cotia Ribeiro, que era aqui para cima, onde fica a igreja. Hoje é o pavilhão da igreja. Claro que a enormidade do pavilhão não nos dá noção de como era a pequena escolinha. Era uma escola de madeira, com 4 salas. Ela tinha o formato de um H, 4 salas e um corredor no meio. Porque diz que cada escola tem que ter o modelo da letra do alfabeto, né? Então essa tinha a letra H. A dona Ione Melo Santos tinha uma salinha especial que ela cuidava da direção. E a minha primeira professora, que ainda é viva, me deu aula ali, a dona Maria Michios Farias. Dona Silvete, a falecida Laura Menegasso, que todo mundo conhece pelos seus trabalhos no bairro, que morou aqui até o fim, ela que fazia a nossa merenda. E a merenda era para todos, não era para aquele que não podia, aquela criança que não tem lanche, era para todos. E que merenda boa, professor! Nossa, ela tinha, era claro, tudo precário, ela tinha uma casinha que ficava ali atrás da escola e ali que ela fazia a merenda nossa. Nossa. Sente o sabor até hoje. Até hoje, professor. O cheirinho daquela sopa, ninguém faz igual. A infância é maravilhosa, né, professora? Essas lembranças é para o resto da vida. Verdade. Então a senhora fez o fundamental, aí nós tínhamos o antigo ginásio. Eu sei que a senhora passou pelo Baldino Cardoso, que acabou sendo, depois mais tarde, diretora. Nos conta sobre o fundamental e médio. Mas voltando, aí, professor, eu fiz a 4ª série no Wagenfir. Aquela turma que estava na escola reunida veio para o Wagenfir, que é aqui. E nós fomos a primeira turma do início do Wagenfir. Ali nós fazíamos, em paralelo, o curso para o exame de admissão. Seria hoje um curso para vestibular. Então nós nos preparávamos. A professora era a Mariana Su, minha prima, nos preparou muito bem. Dali eu fui para o Balduino fazer o exame de admissão, passei e fiz a Escola Normal Regional Marcelino Dutra. Tive muitos professores bons lá, inclusive a dona Astrogilda. Terminei o curso lá. De lá eu fui me preparar melhor para ser professora, que aí já estava amadurecido na minha cabeça que eu ia ser professora e fui para a escola Professora Mazília. Aí concluiu então o magistério. Concluí. E lá nós tínhamos, né, já que escolher umas turmas e como estagiárias nós realmente tomávamos conta das turmas. Então tinha a questão da teoria, mas a prática estava no dia a dia também. Sim. E mesmo as horas para estágio, né, professora? Sim, sim. Me diz uma coisa, em relação à sua formação superior, realizou aqui em União da Vitória? Sim, eu fiz na FAF, na Unespar agora. Eu escolhi na época letras em inglês, que eu fiz, porque eu pensava sempre que eu queria escrever. E eu gostava de escrever, então eu escolhi letras em inglês. Mais tarde, lecionando já, eu fiz a pós-graduação ou especialização, também fiz dentro da mesma especialidade, que era produção de textos. E nessa época, o professor que vinha de Campinas, Círio Pocente, eu mostrei para ele um trabalho que eu fazia com os alunos, que era a confecção de alguns livrinhos que os alunos costuravam, eles pintavam, eles desenhavam, e eles escreviam ali e colocavam como se fosse um livro mesmo, o índice, o agradecimento. Dentro da metodologia? Dentro da metodologia. Beleza. E esse professor, eu mostrei para ele no cantinho, ele ficou extasiado. Ele mostrou para a turma toda, que trabalho maravilhoso. E a gente que faz pensa, mas é uma coisa tão pequenininha, né? E aquele trabalho meu foi para Campinas e depois, em cima disso, eu fiz o meu TCC. Olha só. Em termos de pós-graduação, você também iniciou na Federal o mestrado como professora da Universidade Contestada, né, professora? Isso. Quando a minha filha estava em Curitiba, eu tive a oportunidade de iniciar a
o mestrado. Eu fiz com a professora Regina, ela lecionava na época na Polônia, aí terminei com ela, fiz com o professor Paulo Venturelli, fui convidada para muitas pesquisas, inclusive na área que ela trabalhava, participei de diversos trabalhos na época que eu estava lá, tanto como trabalho cultural também. Muito bem. Professora Marli, sabemos que você teve um momento em sua vida que disse assim, esta é a minha paixão, esse é o meu sonho, né? Escrever. Esse amor que você tem pelas letras, sabe dizer quando que ocorreu isso? Qual é o momento que marcou para você? Eu lembro que na minha casa, os meus pais nunca nos proibiram leitura. Nós não tínhamos uma biblioteca, não tínhamos tanto acesso à biblioteca na época, né? Mas aí eu lia muito gibi. O padeiro passava aqui, o seu Quimita, ele passava, deixava o pão, aquela carrocinha, não sei se é carrocinha. Eu do charrete, tem um nome específico. A Irene lá da padaria sabe. Tem galhofa, alguma coisa assim que eu não lembro. E ele trazia ao lado, no banco, já alguns gibis para eu ler. Nós trocávamos e eu sabia a hora de ler e tal. E quando eu estava na professora Masília, a professora Orfélia sempre me dizia, a tracinha de livros onde é que está? Porque eu tinha condições de ler os livros que eu queria lá na biblioteca. E eu conheci diversas coleções da professora Masília. Li muito e comecei a escrever. Eu tenho muitos cadernos ainda escritos daquela época. Então a gente vê que é uma pobreza, às vezes, de palavras, mas uma riqueza de sentimentos, porque hoje dá para trocar, fazer uma troca, né? Então eu tenho muita coisa escrita. E eu comecei a escrever realmente muito cedo. Vinha para mim assim, e eu gostava de escrever. Não tanto poema, mas mais prosa. Para estímulo da família, o próprio padeiro influenciou essa paixão pelas letras. Isso é impressionante. Verdade. Você vê como, né, existe dentro de cada um, né, a grande forma de se tornar útil para a sociedade e por muitas vezes algumas pessoas não percebem, não cultivam, não alimentam isso. Muito bem, minha confreira Marli Boldori, vamos chamar assim, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas já irei questioná-la para o segundo bloco. Vamos falar sobre o seu blog. Diz que você é blogueira, é verdade? Sou blogueira. Então nós vamos conversar no segundo bloco sobre o seu blog. Enfim, vamos chegar até aquele momento importantíssimo da Academia de Letras também, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a professora, escritora e confreira Marli Terezinha Andrucho Boldori. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a professora, escritora, minha confreira, Marli Terezinha Andrucho Boldori. Ela vai nos contar essa linda história desta paixão pelas letras. Minha querida Marli, passa rápido e tem muitas coisas para conversar. Eu questionei você sobre o teu blog. Como é que funciona o blog? Como é que eu tenho acesso? Por gentileza, fala um pouquinho do blog. O blog ele está ativo desde 2007. Eu escrevo toda semana nele. Geralmente eu coloco prosa, crônica ou conto. Ultimamente eu coloquei poemas, mas relacionado à história. A história da pobreza, da merenda, e foi muito elogiado, cada poema foi muito elogiado, inclusive por países de fora. Eu tenho muito contato com Lisboa, e eles mandam através de comentário a avaliação. Tenho diversos países que me seguem, mas é muito interessante, eu gosto muito porque leva através desses textos, a nossa realidade. Geralmente as pessoas lá por Portugal, poxa, aqui também está assim, a política. Então, ali no meu blog eu posso escrever sobre tudo, eu não tenho medo de causar polêmica, porque é meu, né? Perfeito. Então é mais interessante no sentido de... Você começou aqui o programa falando sobre
né, essa beleza que passava as tropas aqui, eu viajei já no teu assunto ali, mergulhei naquela história belíssima, né? Isso dá uma poesia, pode fazer uma crônica, sei lá, mesmo provocar um artigo, excelente. E eu gosto muito do poema histórico. Para mim tem que ser assim, eu gosto de fazê-lo. Como é bom quando a gente faz aquilo que gosta, né, isso é verdade. Marli? É excelente, bem sente. Me diz o seguinte, minha querida, eu sei que você, no final do ano passado, foi aprovada, né? Existe exatamente toda a questão de um conselho de acadêmicos da Academia de Letras Vale do Iguaçu, a ALVE, para fazer parte. Você mais 3 colegas. Enfim, eles também terão a oportunidade, junto à TV 1000 aqui, de falar dessa emoção. Sei que foi um momento ímpar, momento inovidável, porque talvez você nem esperava, de repente, fazer parte da academia. Mas eu tenho colocado o seguinte, Sr. Marli: quem procura o ser, o ter, ou as coisas boas, são consequências. Me fale desse momento onde você assumiu a cadeira número 4, no então Didi Augusto. Quem foi Didi Augusto? Defensor dos oprimidos, um advogado, jornalista, fundador do jornal Caiçara, que foi tocado por muitos anos pelo René Augusto, pela Lula Augusto, hoje o Delbray comanda. E, enfim, nos fale exatamente esse momento da Academia de Letras, onde se ocupa essa importante cadeira número 4. É bem interessante, professor, porque realmente eu não tinha, vamos dizer assim, interesse ou intenção de ser acadêmica. Passava, as pessoas falavam, eu sou acadêmico, sou isso, aquilo, mas eu não tinha pretensão, não fui atrás. Eu lembro que algumas pessoas falavam, faça a tua inscrição, já passou, vai passar, tem tantas vagas. Eu não fazia. Até que apareceu o nome do Didi Augusto, e eu lembrei que era avô do Delbray. E nós conversando um dia lá no jornal mesmo, acho que na época da Lulu, porque não tinha o interesse de entrar na academia. E ele disse que também não tinha interesse de entrar. E um dia ele disse, mas por que você não entra, Marli? Eu fiz assim, não sei. Aí ele disse, olha, Marli, uma honra para nós se você pegasse o nome do meu avô e como seu patrono. E ali eu comecei a pensar. Aí me inscrevi, né? Mas realmente eu não sei. E hoje, para mim, eu vou dizer para você que escrever uma linha a cada dia é maravilhoso, porque isso eu faço sem pensar. E fazer alguma coisa a mais em nome de uma academia de letras, levar para uma criança lá de uma escola isolada, lá de uma escola longínqua que não sabe, não tem como ler, não sabe o que é um poema, o que é tirar dentro dela um sentimento, vida, humanidade, é maravilhoso. Então quem está ali, que pode fazer isso, e eu pretendo, se Deus quiser e se houver condições, este ano que eu vou começar a atuar, no sentido de letras, eu gostaria de participar nesse sentido. Muito bem, que bacana. E veja, Marli, que a gente às vezes não percebe da importância no dia a dia, que a gente muda a vida de tantas pessoas, e esse projeto em relação, junto à academia, de levar a questão da poesia, do conhecimento, aquelas escolas mais humildes, tem um valor espetacular. Escreve a poesia, ele vai saber tirar o seu sentimento para fora. Eu sei que você está aposentada porque você, a tua vida profissional passou pelo Baldino Cardoso, Germano Wagenfir, outras escolas do interior, o Colégio São José, e você hoje, realmente aposentada, tem esses projetos de cunho altruísta, né, de realmente levar o conhecimento. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Muito bom, gratificante. E as tuas experiências como diretor do Balduino, como professor do São José, que se aposentou no São José, ficou além do tempo, tudo isso vem hoje a contribuir, a somar na sociedade. Como é bom quando a gente se torna um instrumento útil, sim, onde a gente vive, convive e ama essa terra. Minha querida Marli, falamos aqui em Jornal Caiçara, e eu sei que você tem uma coluna no Jornal Caiçara. Até essa coluna, essa relação com o Delbray,
porque ficou por muitos anos essa cadeira em aberto, né? Vaga a cadeira do Didi Augusto. E acho que foi merecida a tua pessoa realmente preencher, né, com a cadeira do Didi Augusto. Mas escrever uma coluna para o jornal é uma responsabilidade. Me fala um pouquinho sobre a coluna. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Cada vez, porque é uma coluna semanal, eu escrevo e a minha página tem que ser sempre com crônicas. E é o cotidiano. Mas é difícil. Eu começo às vezes a escrever na parte da manhã e vou terminar só à tarde. Porque eu tenho que ter um feeling, porque eu não posso colocar polêmicas num texto. Então é difícil. Uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz por esses dias a Samira, ela disse para mim, a Fará, ela disse para mim, olha, eu fiquei tão feliz quando eu li na tua coluna, a gente às vezes nem pensa que tantas pessoas leem, eu li na tua coluna que você escreveu lembranças e você escreveu sobre a casa do papai. Casa Damasco? Da Casa Damasco. Olha só. E eu sentia o cheiro do couro, porque a minha mãe levava a gente lá, a gente pisava num degrau de madeira, e eu ficava olhando, porque a gente não ganhava sapato sempre, mas era ali que a minha mãe comprava, no caderno. E ela disse que eu escrevi tudo com tanta perfeição, e eu coloco a minha lembrança, as reminiscências, fotografei e coloquei ali. Perfeito. Então ela disse, nossa, Maria, como você escreveu... Como eu estava vendo aquilo ali. Então é uma responsabilidade. Se eu escrevesse alguma coisa que não acontecia com a verdade, né, ela já ia ficar triste. Então eu procuro escrever sempre. A semana passada escrevi sobre intolerância, né? Somos todos intolerantes. Então eu sempre procuro alguma coisa que chegue até o coração das pessoas. Porque é a minha parte. Assim como a sua é trazermos trazer o nosso pensamento para todos aqui, a nossa vida, nossas ideias, nossos planos. Muito bem. Marli, eu sei que você escreve artigos, crônicas, poesias, já mencionei, e você já lançou o livro. Até fiz o cerimonial desse livro. Sei que tem aí revistas, né, tanto no Brasil como no exterior, que você está mantendo contato. Também fiquei sabendo, oficialmente vai me confirmar, que em Portugal houve uma espécie de uma escolha, são 18 países que participaram, escritoras de 18 países, e você foi contemplada para escrever para uma revista importantíssima em Portugal. Nos conta, 18 países, o Brasil escolheram a Marli. A Marli lá do Portunhão, olha, a nossa Marli. Nos fale sobre o lançamento do livro, sobre esse momento das revistas que você está escrevendo e deste livro que está no forno também, por gentileza. Para eu começar a falar sobre isso, vou ter falado do Recanto das Letras, que é um site que dá oportunidade para nós escritores começando. E eu escrevi, coloquei, publiquei uma crônica, um conto, mas não esperei resposta, nada, porque você não fica procurando o que eles disseram. De repente veio no meu e-mail, choveram convites e eu fiquei de queixo caído. Como que sabe? Até conversei isso com a Faena. Ela disse, nossa, Marli, que bom, e me incentivou bastante. Aí esse convite da primeira revista é a revista de Portugal, a revista Fênix, da editora Logos. 18 países concorrendo e eu fui escolhida. Mas eu fiquei assim muito feliz porque de repente você vê países que, né, entram ali apenas para mostrar um bom escritor e eu entrei na raça, como diz, né? E o meu trabalho já está sendo produzido. E em seguida eu recebi o convite do Marcelo, um escritor que também olhou no Recanto das Letras e já publicou, porque antologias são muito importantes para o escritor. E eu já recebi o livro Antologias com o meu trabalho também, do 5º Prêmio de Literatura. A revista Carlos Zemeck, porque agora isso aí que eu estou falando é de 2018, mas eu tenho um passado que eu já trabalhei com isso. Né, que eu estava em Curitiba, eu trabalhava em eventos culturais. Então, a revista do Carlos Zemeck, através da mãe dele, que é escritora, ela é espanhola. Então, ela sempre está fora.
e os meus poemas iam para fora também. Então ele é um curador, e quando ele faz, por exemplo, uma tela, ele manda para eu fazer o poema em cima daquela tela. Então eu trabalho na revista Carlos Zemeck desta maneira. Tenho diversas participações e continuo e já estão, como diz assim, na vez para entrar. Também recebi o convite, depois desse Recanto das Letras, eu recebi o convite ganhei 15 páginas em um livro. Então vai sair também agora 15 páginas em um livro. E o meu livro, que eu escrevi e não pensei que ia ser um livro, a Faena gostou, avaliou, corrigiu e está no forno. E esse livro parece que vai participar de um concurso aí importantíssimo também, né? Sim, ele veio o convite para a Academia de Letras e me passaram, e eu fiquei assim em dúvida. Eu sempre converso com a Faena. Ela disse: Marli, por que não? Põe lá. Então é um livro infanto-juvenil. Ela disse que está maravilhoso, coisa que eu não esperava, mas não sei de onde saiu tanta ideia boa. Isso é a professora Faena falou? Tá falado. Tá falado, tá com falado. certeza, né? Legal. Minha querida professora, escritora, confreira Marli, nós vamos encerrar o programa. A conversa está tão boa, precisamos encerrar. Mas antes de você dar o teu até logo, conta só para o professor Aloysio quem é a escritora, tua escritora inspiradora, aquela que é a tua guia, só para a minha pessoa ficar sabendo. O pessoal em casa não vai escutar, por gentileza. Olha, existem muitos, porque senão a gente até acaba sendo só uma, eu sei que são muitos. Mas né? A Clarice Lispector sempre me inspirou, mesmo dizendo que a linguagem dela, que a literatura dela é hermeticamente fechada e que só você consegue abri-la na hora que você lê, ela é maravilhosa. E tem tantas histórias que não dá tempo, né, professor, de contar que ela foi para Bogotá, que ela declamou Ovo e a Galinha, perguntaram o que significava, ela disse, não sei, porque é tão hermético, claro que nós, leitores, é que tínhamos que descobrir o que ela estava escrevendo. Clarice Lispector, para mim, sempre foi e sempre será minha inspiração. Muito bem. Senhor, até logo aos nossos telespectadores, por gentileza. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a oportunidade que o professor Aloysio nos dá com o nosso programa magnífico de podermos, de repente, expressar as nossas ideias e o nosso trabalho pequeno, mas que ajuda um pouco. Então, eu agradeço de coração. Nós que agradecemos, nós aqui, essa equipe que me acompanha na TV 1000, nosso objetivo é falar de coisas boas, de pessoas de valor e dizer que a nossa terra tem muito para contribuir para o Brasil e para o mundo. É por isso que você está aqui hoje. Minha querida professora Marli, eu tenho colocado o seguinte todas as semanas, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.